Olá, pinguins literários da Kelly Midori. Eu sou a Maíra Marques, do @literamai, e o meu perfil você encontra lá no Instagram e também no TikTok. Fui convidada pela Kelly para indicar para vocês 5 livros que eu amo. E já adianto que foi muito difícil escolher apenas 5. Na tentativa de diversificar, procurei buscar livros de gêneros um pouco mais distintos para assim tentar agradar a todos os tipos de leitores. A primeira indicação é para aqueles que são fãs de uma boa fantasia. Uma fantasia bem escrita, bem desenvolvida, com um universo impecável. Eu estou falando da trilogia das Crônicas de Amor e Ódio, mais especificamente do livro The Keys of Deception, que é o primeiro. Bom, apesar de ele não ser o melhor da trilogia, é melhor apresentar a carinha dela com o primeiro volume, né? E não é que este volume seja ruim e que você vai perder um grande tempo da sua vida lendo o primeiro livro para então entrar numa história que vai mexer com você. Não, não é esse o caso. É que normalmente livros de fantasia, o primeiro livro ele é um pouco mais introdutório e não é diferente com esse. Aqui a autora vai nos apresentar o universo que ela cria, a cidade de Morrigan, o país em que tudo acontece, os personagens, a magia que gira em torno da protagonista, que vai crescendo durante essa narrativa e vai nos envolvendo. E eu acho que o único defeito desse livro, para alguns, porque para mim não é um defeito, é que ele tem um triângulo amoroso. E inclusive no primeiro livro dessa trilogia, a autora faz um jogo que a gente não consegue saber quem é o príncipe e quem é o assassino que está rodeando ela, porque ela não nomeia quem são esses personagens lá. E aí você tem uma situação investigativa durante a leitura. É uma fantasia muito bem escrita, com uma pegada medieval, um clima medieval, que com certeza vai te envolver muito facilmente. E já que eu entrei numa onda investigativa aqui, a minha próxima recomendação é A Dor do Meu Segredo, que é um thriller que vai narrar a trajetória de uma advogada criminalista investigativa chamada Erin. E a Erin, além de ser uma advogada criminalista que está envolvida em defender uma mulher trans que está sendo acusada de matar o filho de um senador republicano, ela também está no papel de uma mulher trans. Mas ao contrário da pessoa que ela está defendendo, a Erin ela teve a sorte, vamos dizer assim, de se formar e de ter um futuro ao qual ela não precisasse entrar por um caminho mais perverso e que a gente sabe que a maioria das mulheres trans tem que entrar porque não tem outra solução para sobreviver. Então, o livro que vai tratar sobre essas questões de gênero, sobre o preconceito e sobre como a política dos Estados Unidos e de qualquer outro lugar do mundo é suja, principalmente quando se trata de minorias. E uma curiosidade interessante também é que o prefácio foi escrito pela Amanda Souto, que é uma mulher trans e que hoje se encontra em um dos cargos mais importantes da OAB. Se tratando de minorias, agora eu trago uma autora que com certeza vai te deixar revoltado com esse assunto. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos de que Conceição Evaristo. Eu não tenho outro livro dela físico que eu gostaria de fato de indicar e que trata com mais clareza a realidade do pobre negro de periferia. Mas Ponce a Vicêncio também traz na sua intimidade uma crítica muito forte sobre uma sociedade racista e extremamente preconceituosa, pois vai contar a história de uma mulher negra que aprende a ler e que vai para a cidade grande a fim de tentar conquistar algo na vida. Mas a descrição, tudo que vai acontecendo, falando a verdade, acaba embarcando em outros caminhos e que é impossível você não chorar. Ele é bem curto, como vocês podem perceber, mas ele tem uma profundidade, ele tem uma lição, uma mensagem tão imensa que você vai querer ler todos os outros livros da autora, que foi o que aconteceu comigo. E quando o assunto é chorar, a Christine Hanna, ela é expert nesse assunto. Em Amigas para Sempre, conheceremos a história de Tully e Kate, que se tornaram melhores amigas assim de uma forma bem inusitada, porque as duas são grandes opostas. Enquanto Tully é descolada e apesar de ter uma vida muito conturbada, ela consegue mascarar
tranquilamente tudo que acontece com ela. A Kate, que tem a família perfeita e para muitos, inclusive para Tully, a vida perfeita, ela se sente inferior, ela tem uma autoestima baixíssima e de certa forma uma completa a outra. E gente, a amizade das duas é a coisa mais linda desse mundo, tem altos e baixos, como qualquer amizade, mas as coisas que vão acontecendo, você chora do início ao fim. A história vai narrando desde quando elas se conheceram, que foi lá na adolescência, até a vida adulta, até... Eu não quero dar spoilers e, assim, não tem como falar de um livro favorito sem você acabar soltando alguma coisa. Então apenas leiam Amigas para Sempre. E para finalizar as minhas indicações, vou então deixar aqui o meu livro favorito da vida, que eu li quando eu tinha 14 anos. A gente sabe que quando um livro se torna o favorito, independente da idade que você tinha quando ele se tornou, muito dificilmente, por apego emocional, você vai retirá-lo dessa posição. E estou falando de A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira. A história da Isabel era tudo que a Maíra, de 14 anos, precisava ler. Porque era a história de uma menina adolescente que se sentia inferior. Eu acho que eu tô lendo muitas histórias assim. Ela gosta do mesmo garoto que a sua melhor amiga, extremamente popular, gosta. Eu realmente estou lendo livro demais sobre esses assuntos. Eu acho que isso me pega muito. E ao mesmo tempo em que todo esse drama adolescente está rodeando, ela ainda presencia um assassinato. Só que ela não vê quem foi, mas é a principal colaboradora para desvendar quem foi que matou a diretora da escola. Então, sim, a escrita do Pedro Bandeira é uma escrita bem simples, uma escrita bem desenvolvida, mas que não tem grandes reviravoltas, vamos dizer assim, para um público mais adulto. No entanto, eu já reli esse livro muitas e muitas e muitas vezes e eu sempre me pego presa e... Enfim, o valor emocional que esse livro tem na minha vida e o quanto é a minha zona de conforto quando eu tô triste, quando eu preciso de uma leitura para me sentir acolhida, é ele quem eu busco. Mas como eu sou rebelde e não deixaria passar esse vídeo sem indicar pelo menos um quadrinho que atualmente tem sido meu gênero favorito da vida, eu não poderia deixar de indicar, e foi difícil escolher um só, porque eu tenho muitos quadrinhos que falam sobre assuntos assim inimagináveis. Mas não poderia deixar de indicar Não Era Você Que Eu Esperava, do Fábio Tomé. Esse escritor por si só, os quadrinhos que ele produz já são ricos e já falam por si, sem precisar que alguém fique fazendo uma propaganda sobre. Aqui o autor narra com uma riqueza de sentimentos o impacto que foi descobrir que a sua filha nasceria com síndrome de Down, o impacto que foi descobrir que ele teria que lidar com as necessidades especiais que aquele anúncio trazia consigo. Porque ter um filho já é uma coisa muito intensa, principalmente quando você não está preparado para tal situação. Mas descobrir que virá acompanhado de uma síndrome ou de um transtorno, no caso do Fabian, uma síndrome de Down, o impacto é ainda maior. E o que eu mais gostei desse quadrinho é que ele não romantiza essa questão. Ele traz, de fato, como foi duro esse impacto. Mas de uma forma muito bonita e muito honesta. Ele também vai nos trazendo como que foi que o amor entre ele e a filha dele foi nascendo e foi, sabe? Quando foi que ele começou a perceber que o fato dela ter síndrome de Down não era um problema e que não seria nem um pouco difícil amá-la do jeito que ela é. Se eu chorei, 1000 vezes sim. Mas eu acho que já deu pra perceber que eu sou uma leitora chorona, né? Talvez. Então esses foram os 5 livros, mais o quadrinho que trouxe pra indicar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas indicações, que aproveitem algumas dessas leituras. E se você ler ou gostar de alguma, pode me procurar lá nas minhas redes sociais e me contar. Eu vou ficar muito feliz de saber que você leu algum livro pela minha indicação e que você também gostou. Muito obrigada, Kelly, por esse convite. Eu adorei vir aqui conhecer os seus seguidores e poder indicar um pouquinho do meu gosto literário. Um beijinho
E até a próxima, Pinguins Literários!